Too Dark é um jogo de furtividade e terror lançado em março de 2017, pelo estúdio Gloomwood. É dirigido por Frederick Reiner, o criador de Alone in the Dark, Time Commando e Twin Sense Odyssey. A história de Too Dark é simples. Controlamos um ex-detetive chamado Sr. Smith, que investiga o desaparecimento de crianças. Logo no início, vemos como a vida do personagem se torna um inferno. 7 anos atrás, durante um acampamento com sua esposa e filhos, vemos que ao saírem para pegar lenha, mãe e filho são atacados por estranhos. Eles gritam por socorro e o nosso protagonista, que estava terminando de montar as barracas, corre para ver o que aconteceu. Aí já nos é mostrado como o jogo não vai pegar leve com a gente. Vemos que a esposa do Smith foi assassinada e em seguida as crianças são sequestradas em um furgão. Smith corre, mas é claro que ele não alcança o carro, vendo seus filhos sendo levados por sabe-se lá quem. Daí o jogo começa. Na história, com o caso de desaparecimento dos filhos sem conclusão até hoje, Smith descobre pistas sobre o desaparecimento de crianças e parte para investigar por conta própria, na esperança de encontrar seus filhos. Os objetivos do jogo são simples. Você deve explorar o local buscando por crianças desaparecidas enquanto evita ser descoberto por inimigos e coleta pistas que ajudarão no caso. O protagonista pode lançar mão de vários itens e recursos para invadir os locais e conseguir seus objetivos. Como a maioria dos locais são escuros, você precisará usá-los ao seu favor para se esconder e ter tempo de observar as rotinas e planejar seus passos. Há itens que fornecem luz, como lanterna, vela, isqueiro, entre outros. Há armas de fogo, armas brancas, sendo que as armas de fogo possuem munição escassa. Há itens que servem para o jogador arremessar e atrair a atenção do inimigo para um local específico, entre outros itens que, assim como já citados, podem ter mais de um tipo de uso, como o isqueiro, por exemplo, que além de servir como fonte de luz, se combinado com um cigarro, serve para salvar o jogo. É fundamental que o jogador planeje o que fará e como fará, pois cada ação pode atrair a atenção dos inimigos. Qualquer coisa que emita luz ou faça barulho pode entregar a sua posição e poucos danos são suficientes para o protagonista morrer. Um aspecto legal desse jogo é a variedade de opções para executar uma tarefa. Considerando que seu objetivo seja salvar as crianças e coletar evidências, como você fará isso fica a seu critério. Não quer dizer que você vai conseguir meter o louco e matar todo mundo e sair como um herói de filme de ação. Sendo um jogo onde a furtividade é essencial para ficar vivo, você pode seguir 2 caminhos. O primeiro é observar o lugar, quando possível se disfarçar, bem estilo Agente 47, e usar o ambiente a seu favor para fazer um trabalho limpo. Ou fazer como eu, que é matar quase todo mundo de forma silenciosa, usando os cantos escuros para esconder os corpos e evitar que os inimigos fiquem alerta, tornando tudo mais complicado. Até porque muitos inimigos mudam de padrão de ação ao se deparar com um corpo, e isso pode mudar completamente o seu planejamento. Eu sei que do ponto de vista da paciência e inteligência eu fui uma vergonha, mas convenhamos, 90% das pessoas nesse jogo são os cretinos desgraçados. Talvez aqui seja o ponto mais sensível desse vídeo, pois o jogo tem um visual caricato, cartunesco e eu diria até cômico. Mas a temática, meus amigos, nada. Absolutamente nenhum jogo que eu joguei até hoje me deixou tão mal quanto esse jogo. Talvez para você que jogou, o que eu falei agora possa parecer até exagero. Eu duvido, mas é possível. Porém, para mim, Dead Space, Silent Hill, no aspecto no qual me refiro, são jogos até tranquilos, que dão sustos, são tensos, mas ainda assim, tudo gira em torno de adultos. Alguns jogos até tiram completamente as crianças e animais de cena, para que a violência fique apenas em volta dos adultos. Mas em Too Dark não. Nesse jogo nos deparamos com um esquema de tráfico humano, onde as crianças são vendidas, são raptadas, e vendidas para os mais diversos fins. Acredito que a direção de arte tenha escolhido essa estética para que esse tema possa ser abordado de uma forma mais, digamos assim, amaciada e não deixe o jogador ainda mais perturbado, pois sim, mesmo com essa arte mais fofinha, que lembra alguma produção infantil, há bastante violência gráfica e as crianças não são poupadas, incluindo você pode se ver como uma pessoa fazendo um mal a essas crianças, pois, como eu já falei anteriormente, o único meio de salvar no jogo é fumando, e é importante que se faça isso com frequência nesse jogo, por muitas vezes. E isso, na maioria das vezes, provavelmente será feito na frente das crianças, próximo delas, o que pode ser visto como uma forma de abuso também. E é você, jogador, que vai estar fazendo isso. Por isso, com exceção de uma amiga policial que aparece eventualmente entre uma missão e outra para conversar com o Smith, para ver se ele está bem, porque ela se preocupa com ele, o resto, e o pessoal do bar também com quem ele conversa para obter alguma informação, o resto é uma soma dos mais terríveis tipos de pessoas. Teve um momento em uma das missões
que após dar cabo de um determinado personagem-chave, eu explorei mais ou menos o prédio e descobri que poderia ter colocado sonífero na comida e esperado o personagem comer e apagar. Em outros jogos eu pensaria, poxa, poderia ter poupado esse personagem, se soubesse que tinha como, né? Mas aí pronto, já estava feito. Só que nesse jogo não. Eu não me senti em nenhum momento fazendo algo errado. E isso é interessante na parte da gameplay, do design de jogo, porque se você quiser ser furtivo, você pode tentar passar como uma sombra, se ninguém vê, aumentando o desafio do jogo. Porém, se você não quiser, e assim como eu quiser dar cabo de cada um, porque em alguns aspectos acaba sendo mais fácil, mais arriscado, porém mais rápido também, você sente que não tá jogando sujo, porque pelo simples fato de você tá dando cabo de pessoas que são lixo. Então, eu só pensei em salvar as crianças acima de tudo. Não importasse o que eu precisasse fazer para isso. Falando sobre salvar as crianças, eu acho que nesse ponto que a dificuldade do jogo é concentrada. Afinal, crianças fazem barulho, são lentas, estão espalhadas por todo lugar, elas podem se assustar por algum cadáver que elas venham a ver no meio do caminho e não querer te seguir de jeito nenhum até você se livrar daquele cadáver. Você só pode carregar uma delas por vez e elas são frágeis, podendo morrer também. Então, como todo o contexto descrito, ao achar uma criança, você pode deixá-la onde a encontrou para poder encontrar outras ou ir juntando-as para poder salvar todas de uma vez, o que pode se mostrar um grande erro. Há dois comandos, um de mandar esperar e outro de mandar seguir. E adivinhe, isso faz barulho. Se alguma criança morrer por conta de um inimigo, no que eu joguei, o jogo não acaba por isso. Você ainda pode salvar as que sobreviverem, as que estiverem vivas. Ou salvar o último ponto salvo do jogo, né? E tentar não fazer besteira. Só tome cuidado para não meter uma bala em uma delas por acidente, quando estiver em uma troca de tiros, porque aí sim, você não tem escolha. O jogo acaba e você tem que recarregar do último ponto salvo. Sem falar que ele não é uma experiência agradável. Há um modo de desafio onde é impossível rejogar as missões e tentar completar todo objetivos extras, como coletar todos os doces, por exemplo. Há 3 finais, sendo um péssimo, um ruim e um mais ou menos. E até porque não tem como ter um final bom nessa história, sendo que apenas o péssimo é muito diferente dos outros. E qual será o final só é definido por decisões na última missão. Todos são interessantes por conta da virada que a história dá. E o ruim, ele é uma variação do final mais ou menos, mas com que dá uma forçada para ser mais trágico, ter um tom mais trágico, que seria um dos pontos fracos da história no meu ponto de vista. Com tudo isso dito, devo dizer que eu gostei desse jogo. Até pensei em jogar novamente para poder tentar concluir as missões de jeitos diferentes, mas a temática me impactou, ela realmente é feita para incomodar. E digamos que a forma como eu concluí as missões, eu me senti satisfeito. Há situações sádicas, violência gráfica, e apesar do tom cartunesco, a escolha do visual do jogo eu acho charmoso por casar bem com a atmosfera. A forma como os itens são exibidos e como usá-los durante o jogo pode causar alguma confusão, ainda mais em momentos tensos, mas assim que se acostuma, acaba ficando automático. E o outro ponto negativo desse jogo, na minha opinião, seria um dos finais, que é possível sentir que poderia ser melhor trabalhado, mas é apenas, digamos assim, uma pequena arranhão em toda essa obra que, na minha opinião, é muito boa. Eu recomendo, mas fica o aviso para quem for mais sensível. Antes de encerrar um vídeo, um adendo importante, que é sobre uma matéria no site do governo brasileiro de 30 de julho de 2021, Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. E essa matéria diz que crianças, adolescentes e mulheres são 75% das vítimas do tráfico de pessoas, segundo dados do Disque 100 ou Disque Direitos Humanos, que é um serviço de denúncia e proteção contra violações de direitos humanos aqui do Brasil. E nessa matéria ainda diz que o tráfico de pessoas ocorre quando há ameaça, engano ou abuso em uma situação de vulnerabilidade da vítima, com a finalidade de exploração em trabalho análogo ao de escravo, servidão, exploração sexual, adoção ilegal ou remoção de órgãos. Ou seja, o absurdo e exagero presentes nesse jogo serve como embalagem para um tema real que precisa de nossa atenção, pois acontece e infelizmente não é apenas uma obra de ficção. O link dessa matéria e de uma outra matéria da ONU sobre o mesmo ano de 2021 estarão na descrição. Não esqueça de comentar e curtir, se gostar do canal se inscreva. Muito obrigado pela atenção e até mais.